Olá, crianças, tudo bem com vocês? A história de hoje fala sobre a Bíblia para crianças, Jesus acalma a tempestade, escrita por Edward Hughes. Jesus e seus discípulos estavam no barco. De repente, uma grande tempestade agitou o mar da Galileia. Esse tipo de tempestade poderia afundar o barco e todos morreriam afogados. Os discípulos estavam desesperados. As ondas cobriam o barco e o enchiam de água, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos acordaram Jesus, gritando: Senhor, salve-nos, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm, falou Jesus. Então Jesus ordenou que os ventos parassem de soprar e mandou que as ondas se acalmassem. Os ventos e o mar ficaram calmos. Os discípulos ficaram admirados, dizendo: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Algum tempo depois, Jesus teve um dia muito ocupado. Mais de 5.000 pessoas o seguiram até um lugar deserto. Com o poder de Deus, Jesus alimentou toda aquela multidão, usando apenas o lanche de um menino. Agora era noite. Jesus pediu às pessoas que fossem para casa. Até os discípulos deveriam ir embora. Jesus fez com que eles entrassem no barco e fossem na frente dele para o outro lado do mar da Galileia. Quando todos tinham ido embora, Jesus subiu num monte para orar sozinho. À noite chegou ele, estava ali só. Os discípulos novamente enfrentaram uma tempestade. O vento estava forte e as ondas batiam no barco de forma que os discípulos não conseguiam ir adiante. Eles estavam na metade do caminho e remavam com força. Os discípulos não imaginavam a surpresa que teriam. Entre 3 e 6 horas da manhã, em meio à tempestade e ao mar agitado, os discípulos viram algo que os deixavam apavorados. É um fantasma! É um fantasma! Eles gritaram com medo. Mas era Jesus, o Senhor e Mestre deles. Ele vinha andando sobre as águas. Coragem, sou eu, não tenham medo, disse Jesus. Então Pedro disse: Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu: Venha corajosamente. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, Pedro ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou? Quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus acalma a tempestade. Essa história da palavra de Deus, a Bíblia, se encontra em Mateus 8 e 14, Marcos 4 e Lucas 8. A explicação da tua palavra traz luz. Salmo 119, 130. Gostaram da história, crianças? Essa é uma história que fala de Jesus. Jesus pode acalmar qualquer tempestade que esteja acontecendo na nossa vida, desde que a gente confie nele, que ele está conosco, que ele não nos abandona e que ele nunca nos deixa sozinhos. Um beijo, fiquem com Deus.